Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Espaço Ciência. Meu nome é Márcio Pereira e hoje nós iremos estudar ótica geométrica. Teremos 4 vídeos sobre ótica geométrica. Hoje iremos falar sobre propagação da luz e os princípios da ótica geométrica. Então vamos lá. A ótica geométrica é a parte da física que estuda a luz. Só que nós temos duas formas de estudar a luz. Analisando a natureza da luz, que é a ótica ondulatória, e o aspecto apenas geométrico, ou seja, estuda apenas a trajetória percorrida pela luz, que é o alvo do nosso curso. Ok? Então vamos lá. Luz é uma energia radiante, aquela radiação proveniente do Sol. Tá? Então a luz é uma onda radiante, é uma onda eletromagnética que se propaga no espaço. Tá? Então, fazendo um resumo aqui, energia radiante que se propaga através de ondas eletromagnéticas. A velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, ou seja, 3 vezes 10 a quinta km por segundo. No sistema SI, nós temos 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, porque vocês lembram que 1 quilômetro tem 10 a terceira metros, aí você conserva a base e soma os expoentes, você fica com 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa radiação eletromagnética, ela é uma vibração, como nós vimos no estudo de ondulatória, nós vimos que essa onda eletromagnética, ela é de natureza magnética e elétrica. Então você tem ali a oscilação de dois campos, um campo magnético e um campo elétrico, ok? Aqui nós temos que esse espectro, tá? Vamos organizar essa onda radiante através de frequências. Então a onda eletromagnética, ela é resultante de várias radiações, onde eu vou destacar a que nos interessa, a luz visível. Tá? A luz visível, ela é composta de 7 frequências que estão aqui, ó. Vermelho, alaranjada, amarela, verde, azul, anil, violeta. Vermelho, nós estamos com uma frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz. E a violeta, nós estamos com 8 vezes 10 a 14 Hz. O espectro eletromagnético, ele separa as frequências das ondas, frequências e comprimento de onda. Aqui eu só destaquei essas duas frequências, ok? Aqui, após o violeta, aqui para a direita, nós temos ultravioleta. A gente não percebe essa radiação aqui, tá? E para cá, à direita de vermelho, nós temos o infravermelho, ok? Para nós, como nós vamos estudar apenas a propagação da luz, o caminho percorrido por ela, nós vamos aqui falar agora sobre um conceito importante para estudar essas trajetórias da luz. Então, nós temos o conceito de raio de luz. Tá? Raio de luz, não é raiz de luz não, raio de luz. Ela representa a trajetória da luz. Ela dá a direção e o sentido de propagação da luz para nós. Então a gente vai trabalhar com esse conceito de raio de luz. Feixe de luz. No dia a dia, ninguém vê o raio de luz. O que nós percebemos é o feixe de luz. Então o feixe de luz é o conjunto de todos os raios de luz. Nós podemos classificar os feixes de luz de 3 formas, pessoal. Eles podem ser convergente, divergente ou paralelos. Professor, não entendi isso aí. Olha aqui a figura de estudo. Convergente, vai convergir para um ponto. Os raios vão partir de um lugar e vão se concentrar em um único ponto. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui formando uma superfície que nós chamamos de superfície cônica. Por isso que é chamado de cônico convergente. Quer dizer, os raios partem de uma posição e concentram em um ponto. Tá? Professor, onde é que a gente vê isso? Nas lupas. Quando você tem a lupa, tá? Você já assistiu filmes, com certeza, que a pessoa pega uma lente, que é uma lupa,
pega o raio solar e concentra num pontinho que fura o papel, né? Vai queimar o papel em um pontinho. Então você tem aí o que a gente chama de cônico convergente. Outro, nós temos o cônico divergente. É o contrário daquele lá. Na vida, a ideia de divergir. Quer dizer, os raios vão se espalhar. Vão partir de um ponto e vão se espalhar. Divergente. E paralelo, não é preciso dizer que os raios estão aqui, paralelos, formando uma superfície cilíndrica. Por isso que é chamado de paralelo ou cilíndrico. Esses são os feixes de luz. Dependendo do meio, do sistema que você está considerando, o sistema óptico que nós vamos ver lá na frente, nós vamos utilizar esses conceitos aqui de convergente, divergente e paralelo. Vamos classificar agora as fontes de luz. Nós temos dois tipos de fonte de luz. Aquela que emite luz própria, nós temos as primárias, sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa, são fontes primárias. E as secundárias, aquelas que apenas recebem luz da fonte primária e reflete essa luz. Ou seja, reenvia a luz que recebe de uma fonte primária. Tá? São as secundárias. Daqui a gente pode citar o exemplo da Lua e dos corpos. Nós somos fontes primárias. Lembrando que alguns livros falam que as fontes primárias são corpos luminosos e as secundárias são corpos iluminados. Tá? Então nós, seres humanos, os objetos, as coisas que nos cercam, refletem a luz que recebem do Sol. Então são fontes secundárias. Podemos também classificar as fontes de luz quanto à dimensão dessa fonte. Agora, quando nós classificarmos quanto à dimensão da fonte, nós estamos nos relacionando, nós estamos nos referindo à posição dessa fonte em relação ao objeto. Tá? Então, se nós estivermos observando uma lâmpada numa distância que é bem maior do que a dimensão da lâmpada, você está observando uma lâmpada à distância, uma distância de 1 quilômetro, então ela tem um comportamento de um ponto, por isso que ela é chamada de pontiforme. Tá? Extensa é quando essa mesma lâmpada é observada a uma distância menor. Você está observando uma distância a menos de 10 centímetros, por exemplo. Então, nesse caso, a fonte é uma fonte extensa, ou seja, você não pode desprezar a dimensão da lâmpada. Tá? Então, neste caso, ela funciona como uma fonte extensa. No caso do Sol, o Sol é uma fonte extensa. Você observa, os raios chegam até nós e a gente observa a fonte, o Sol como sendo uma fonte extensa. Agora, se você olhar uma estrelinha, uma distância muito grande, você observa a luz, né, dessa estrela, uma distância muito grande. Então, você observa como se ela fosse um pontinho. Então, ela é uma fonte pontiforme. Continuando as fontes de luz, podemos também classificar em fontes simples ou composta. Agora nós estamos levando em consideração a quantidade de frequência que nós estamos considerando. Então, se a fonte luminosa tiver uma só cor, emitir uma só frequência, nós temos as luzes monocromáticas. Aqui é a palavra monocromática, uma só cor. Exemplo, nós temos as lâmpadas incandescentes de vapor de sódio. E as compostas são várias cores, no caso são as policromáticas, ou seja, a luz do sol. Lâmpada fluorescente, nós temos um exemplo de fonte composta. Continuando o conteúdo, vamos ver princípios de propagação da luz. Galera, isso aqui cai todo ano. Uma questãozinha, se você pegar todas as provas, você vai ver pelo menos uma questãozinha dessa na prova da IAN. Então vamos lá para a gente gabaritar. Princípio de propagação retilínea da luz. Nos meios homogêneos, ou seja, as propriedades físicas são as mesmas em todos os pontos. Tá? E transparentes, a luz se propaga em linha reta.
Daí nós temos algumas aplicações, a formação de sombra, penumbra e os eclipses. E a câmara escura de orifício. Nós vamos estudar cada uma dessas aqui. Sombra não recebe luz, quer dizer, região que não recebe luz da fonte. É o que nós vamos chamar de sombra. Penumbra recebe uma parte dessa luz, tá? Então, a penumbra recebe uma parcela, uma parte dessa luz direto da fonte, e a região de sombra, região totalmente escura, não recebe luz da fonte. Vamos ver isso de duas formas. Quando nós temos uma fonte putiforme, vejam só, temos um corpo opaco, um objeto, nós somos opacos, né? A radiação ela bate em nós e reflete, tá? Então, temos aqui a luz incidindo aqui nas bordas do corpo opaco, tá? Vejam só, temos aqui essa partezinha aqui, o raio de luz, essa parte aqui é o raio de luz, essa região aqui, ó, corpo opaco não permite esses raios passar, ok? Então, essa região vai ser projetada numa tela, essa região escura aqui, ó, essa região escura que não recebe luz da fonte, que é chamado de sombra projetada. Essa região entre o corpo opaco e a tela, nós vamos chamar isso de cone de sombra. É a região escura aqui, ó, não passa raio de luz aqui. Já para uma fonte extensa, observe que eu não posso mais desprezar o tamanho da fonte, ó, que a fonte é um ponto. Aqui, a fonte ela tem uma dimensão que não pode ser desprezada. Então vejam só, existe esse raio aqui, esses dois raios pela borda do objeto opaco, projetando aqui na tela. Essa região escura aqui é a região de sombra, não recebe luz da fonte. E vejam que esses outros raios aqui, ó, tá, que vem pela extremidade da fonte, tocando a extremidade do corpo opaco, projetando na tela. Você vê que nesta região, uma parte da luz passa. Então projeta o que nós chamamos de penumbra, essa região, tanto essa de cima quanto essa de baixo, são essas regiões que recebem parte da luz, nós chamamos de penumbra projetada. E essa região aqui é a região que nós chamamos de sombra projetada. Essa região aqui é chamada de cone, tá? Porque está parecendo um cilindro, né? Mas porque a dimensão da tela aqui, o raio está desenhado, não está desenhado perfeito, mas é uma região meio cônica. Esse aqui é o cone de sombra, essa região aqui é cone de penumbra. Isso ocorre quando a fonte for extensa. Lá no espaço, se a gente trocar essa fonte extensa pelo Sol, e esse corpo opaco aqui como sendo a Lua, e essa tela aqui sendo o nosso planeta, nós temos o alinhamento Sol, Lua, Terra, acontecendo o que nós chamamos o eclipse do Sol, tá? Se você tiver numa região da Terra, essa região aqui de penumbra, você vai perceber o eclipse total do Sol, tá? Aquele espetáculo bonito que a maioria de vocês já deve conhecer. Se alguém tiver nessa região de penumbra, vai perceber apenas aquela parte do eclipse, tá? Aquela meia lua, vamos observar só aquele pedaço. Então aqui nós vamos ver, contemplar o chamado eclipse parcial, ok? Lembrando que podemos também ter o eclipse da Lua. Se a gente tiver a Lua nesse alinhamento aqui, ó, se for Sol no alinhamento Sol, Lua, Terra, eclipse do Sol, acontece em Lua nova. Anote aí, pessoal, o alinhamento Sol, Lua, Terra, certo? Acontece na Lua nova, isso é eclipse solar. Agora, se a Lua estiver aqui, ó, na região de sombra da Terra, certo? Aqui você tem a Terra na região de sombra da Lua. Agora, se tiver a Lua nessa posição aqui atrás, ó, sendo Sol, Terra, Lua, a Lua no cone de sombra da Terra, aí nós temos o que nós chamamos de eclipse lunar.
ocorre na lua cheia. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo tópico. Outra aplicação do princípio da propagação retilínea da luz é câmara escura de orifício. Então, vamos imaginar aqui uma caixa, uma câmera, né, daquela bem rudimentar, uma caixa com um furinho, né, você coloca um furo bem pequeno para permitir aos raios de luz atravessá-lo. Aqui temos um objeto, uma certa distância, esse DO aqui é a distância do objeto até o orifício, tá? Que é a posição do objeto, e o comprimento da câmera, ou seja, essa imagem quando for projetada aqui na face oposta da caixa, nós temos essa distância aqui sendo a distância da imagem ou o tamanho da câmera. Então vejam só, os raios de luz partindo das extremidades, tal como vimos no exemplo anterior, temos aqui o raio de luz partindo dessa parte superior do objeto, né? A luz vem de uma fonte, toca no objeto e esse raio contorna o objeto até atravessar o orifício e formar aqui esse ponto, a linha, que é o ponto que o feixe atinge a face oposta da câmera. Da mesma forma, no ponto B, atravessando o orifício, formando aqui o ponto B', essa distância aqui é o tamanho esse tamanho aqui é o tamanho da imagem. Então, aqui esse tamanho é o tamanho da altura da imagem. Tá? A distância DI é a posição da imagem. Observe que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Por quê? Porque esse feixe de luz aqui, ó, certo? Então, o feixe de luz tocando esse ponto aqui, esse feixe de luz tocando esse outro ponto aqui, você observa que os raios são paralelos, esses raios aqui, não esses dois, mas o feixe de luz ele incide paralelamente, certo? Então, formando aí dois triângulos semelhantes. Daí nós tiramos que o tamanho do objeto, a altura do objeto, está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto está para a distância da imagem. Você tem dois triângulos semelhantes. Observando que isso pode cair tanto na prova de matemática quanto na prova de física. Né? A prova de matemática, a semelhança de triângulos. Essa câmera aqui, ela pode ser substituída pelo nosso olho. Tá? O raio de luz, quando incide, atravessa o orifício. Tá? O orifício, esse pontinho que nós temos no centro do olho, tá? Da íris, atravessa a íris, atravessa o cristalino, tá? Que é um assunto que nós vamos ver lá na frente, atravessa o cristalino e projeta aqui que nós chamamos de retina, a imagem invertida. Okay? Então, trocando essa câmera escura com o olho, é assim que a imagem é formada no olho. Okay? Princípio da propagação da reversibilidade dos raios de luz. Diz o quê? Que a trajetória seguida pelo raio de luz não depende do sentido de percurso. Vamos olhar aqui a figura. Temos esse raio de luz saindo de A, chegando em B. Então, esse aqui é o percurso dele. Ó. Sai, bate na superfície, reflete, chega em B. Mas eu posso, esse mesmo raio, partir de B para A. Ou seja, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Caiu uma questão na prova passada, que é uma questão desse princípio. Princípio da independência dos raios de luz. Dois seixos de luz, quando se propagarem, sentidos opostos, eles se propagam, se cruzam. Tá? Ao se cruzar, um não vai interferir no caminho de percurso do outro. Eles vão continuar seu percurso como se nada tivesse ocorrido. Tá? Um feixe de luz, outro feixe de luz. Tá? Cada um, ao se cruzar, cada um continua seu percurso. Que é diferente de dois automóveis, né? Dois carros indo aqui, batendo no ponto aqui, interrompe o movimento um do outro. Tá? Mas o raio de luz não. Os raios de luz se propagam ao se cruzar, cada um continua o seu percurso como se os demais não existissem. Pessoal, aqui a gente encerra essa aula, mas eu convido todos a curtir o vídeo para dar uma força para o canal, tá? Para a divulgação do vídeo. Se inscrevam, compartilhem e não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, Espaço Ciência Oficial.
tá? Lá vocês vão ter várias dicas. Essa aula vai continuar lá no Instagram. Nos acompanhe lá. Até a próxima aula.